Olá, colegas tais! E lá vamos nós para mais um vídeo a respeito da nossa carreira. Mas assim, é bastante importante, né, a gente comentar a respeito dos últimos acontecimentos com relação ao cumprimento do termo de acordo de greve. As informações que a gente tem recebido é que está sendo muito difícil negociar com o governo, que o governo está querendo fazer um verdadeiro desmanche da nossa carreira de técnicos administrativos em educação. E aí que a gente vai precisar, de alguma forma, mobilizar bastante para que esse processo de desmonte não ocorra. É importante a gente estar ligado a esses aspectos. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a questão do MGI, que o MGI tem atrapalhado tudo, né? Tem atrapalhado tudo com relação à nossa carreira, desde as discussões com relação aos termos ali do acordo de greve, até mesmo quando o acordo de greve foi proposto, eles têm ali atrapalhado tudo, colocaram o termo de acordo com a ajuda de grupos da nossa categoria, cheio de pontos que precisam de uma apreciação, né? Que vai ser analisado viabilidade, e isso tem gerado impactos agora para o governo cumprir aquilo que foi prometido no decorrer do termo de acordo de greve. Mas a gente não pode ser inocente, viu, pessoal? O MGI ele faz parte de uma estrutura, e se o MGI está tomando essa postura, é porque ele está recebendo diretrizes do governo para economizar ao máximo com os servidores públicos e com os serviços públicos. Então, a responsabilidade de não estar atendendo aquilo que está nos termos de acordo de greve é sim do presidente Lula. Isso tem que ficar claro, a gente não tem que ter ilusões. Mesmo sendo de esquerda, a gente tem que cobrar do governo na hora que precisa ser cobrado. E essas diretrizes de economizar ao máximo com o serviço público e com os servidores públicos são diretrizes do governo Lula, especialmente do Ministério da Fazenda, que é coordenado pelo Fernando Haddad. O governo tem perseguido desde o começo do seu governo, o governo Lula tem perseguido essa questão do déficit zero. E déficit zero, na atual conjuntura, significa retirar ao máximo dos serviços prestados à população para poder atender a uma necessidade do mercado. Isso precisa ficar muito claro. Então, nas diretrizes do déficit zero, estão cortes em todas as áreas sociais, inclusive para pagamento dos funcionários públicos. Então, essa diretriz é mandada para todo o governo. O MGI, através da Esther Dweck, recebe essas diretrizes e aí encaminha ali para suas diretorias e para suas secretarias. E aí o Feijó, né, que é o secretário desta área que cuida da questão dos serviços públicos e dos servidores públicos, planos de carreira e tudo mais, ele aplica isso, não cumprindo aquilo que estava no termo de acordo de greve, que deveria ser algo garantido para as carreiras. Afinal de contas, o governo assinou, queria cumprir, mas aí ele vai lá e dificulta, ele vai lá e muda as regras, ele vai lá e descumpre o que está escrito no termo de acordo, e aí fica gerando dificuldades para que os direitos garantidos na greve sejam concedidos aos servidores. Então, esse contexto ele precisa ficar muito claro. Isso só está acontecendo porque o governo decidiu perseguir um arcabouço fiscal para poder atender aí o rentismo, ao invés de atender os interesses da população e atender ali as demandas dos servidores públicos e dos serviços públicos. É por isso que a gente está tendo aí uma grande dificuldade nas universidades federais, né? Os recursos estão super reduzidos exatamente por causa dessa lógica, né, de atender o arcabouço fiscal a qualquer custo, né? E as mensagens que foram passadas aí pelo MGI nos últimos dias com relação à questão dos cargos e da descrição dos cargos da nossa carreira são mensagens muito ruins, né? Eles desfiguraram completamente o trabalho que foi feito pelo GT Cargos lá na CNSC e mandaram uma proposta que desestrutura totalmente a nossa carreira. Informaram, inclusive, que o RSC ele está sendo trabalhado
não deram retorno para a gente e provavelmente já vão mandar isso diretamente para a Casa Civil para ser aprovado no Congresso, sem dar nenhum retorno para a CNSC, que é a comissão responsável por regulamentar as questões do termo de acordo de greve, conforme está descrito no próprio termo de acordo de greve. Então é uma posição muito intransigente por parte do MGI e do governo Lula com relação àquilo que ele assinou dizendo que ele iria cumprir e competia a CNSC regulamentar. Agora eles estão descumprindo tudo e passando o trator geral na nossa categoria. Um dos colegas nossos, o Rolando, né, que participa lá da CNSC, ele fez um vídeo explicando a visão dele com relação ao que o governo está fazendo, e eu gostaria de compartilhar essa visão dele aqui para que a gente possa discutir alguns pontos importantes sobre a questão do termo de acordo de greve e do papel que o MGI está prestando, né, de um desserviço para com os servidores públicos, o que pode impactar, inclusive, né, na votação do próprio presidente Lula na próxima eleição. Então, se eles não mudaram de postura, o ano que vem tem eleição. Então, isso pode impactar na popularidade. Afinal de contas, somos muitos servidores e o governo tem tratado a gente com uma intransigência muito grande. Vamos ver o que ele diz a respeito. Bom, companheiros, companheiras, meu nome é Rolando Malvásio, eu sou do Sinditai UFTM, sou um dos coordenadores gerais, se Deus quiser, no último mandato, pendurando as chuteiras, e também sou da CNSC. Eu não vou falar enquanto CNSC, não. Eu vou falar enquanto militante que eu sou da Chapa 30, Unidade para Lutar. Tá? E o que eu estou vendo dentro das negociações com o governo, nas mesas com o governo. Olha, pessoal, a reforma administrativa já começou. E o maior exemplo disso é o que está acontecendo nos cargos, que foi nos apresentado na última reunião, onde simplesmente explodiram a nossa carreira. Tá? Explodiram a nossa carreira. Agora nós estamos tentar salvar o que dá, pois o estrago foi muito grande. E não tem nenhuma perspectiva do MGI voltar atrás. Porque o MGI só vai respeitar quem se respeita. E quem se respeita luta. E quem luta faz greve. E isso ninguém está querendo. A maior parte da Fazuba não está querendo. Hoje mesmo tivemos esse debate bem rápido na CNSC, né? Inclusive com a ameaçinha de brincadeira do tipo, mas se tiver greve não vai ter congresso. Isso é uma bobagem, uma bobageira daquelas, tá? Então, se não lutar, nada vai mudar, tá? Então a reforma administrativa já começou nos cargos. Hoje, por exemplo, ficamos sabendo, foi confirmado que a Casa Civil, o MGI, vai mandar o RSC para a Casa Civil. Bom, se vai mandar o RSC para a Casa Civil, já sabemos que não é o PL que nós fizemos. Eu, o Ronaldo e outros fizemos. Já sabemos que é um PL do MGI, que não vai passar pela CNSC. Nós só vamos saber quando bater na Casa Civil e estiver indo para o Congresso Nacional. Tá? Sem direito à mudança, exceto mudança pelo parlamento. O que nós sabemos é quase impossível de se conseguir mudar. Porque de um lado tem uma esquerda atrelada ao governo e do outro a maioria de uma extrema direita atrelada a coisa nenhuma. Eles querem mais é bombardear e explodir o mundo. Com relação ao nosso plano de acordo, o nosso acordo de greve, pessoal, o nosso acordo está sendo rompido desde o primeiro dia. E pior, o governo pode virar na nossa cara e falar, como já falou, tá? Mas lá estamos falando da viabilidade, vamos estudar viabilidade, ou seja, foi tão mal redigida essa porcaria de acordo que dá milhões de chances do governo sair pela culatra e mostrar ao mundo, olha, eu cumpri a minha parte, aqui está escrito que nós vamos avaliar. Não há comprometimento com nada, tá? Isso eu fiz um vídeo quando o termo de acordo foi assinado, inclusive vou colocar aqui nos cards aqui para que vocês analisem.
falando a respeito desse aspecto, de que o termo de acordo colocava essas viabilidades que poderiam ser usadas pelo governo para que ele não cumprisse os aspectos que estão colocados em cláusulas que tem essa questão da viabilidade. Porque estudo de viabilidade, o governo pode simplesmente virar e falar, olha, não foi considerado viável. E aí é exatamente o que o Rolando está falando que está acontecendo junto à CNSC. Mas vamos continuar a análise aqui. Quem quiser acompanhar o vídeo analisando o final da greve, quem saiu mais prejudicado, dá uma olhadinha lá, porque assim que o termo foi assinado, eu falei, esse termo está muito frágil e vai gerar condições para o governo utilizar o próprio termo contra a gente para não cumprir aquilo que foi previsto. Vamos acompanhar. Então nós estamos com um acordo totalmente arrombado, tá? O RSC, só Deus sabe que vai virar. Eu acredito que eles vão atacar aposentados e vão restringir bastante o acesso de quem está ativo, vão restringir bastante o acesso, tá? E estamos agora com os cargos amplos que nem é assim, ficou tão amplo, que sinceramente eu não sei como corrige uma porcaria dessa, tá? O maior erro da Fazubra foi quando aprovou cargo amplo numa plenária. Nós da Chapa 30 fomos contra, nós perdemos, fomos vencidos. Agora está aí a droga dos cargos amplos, que é, para ter uma ideia da amplitude, eles misturaram ciências agrárias, tá, com infraestrutura. Assim, é uma coisa de maluco a proposta que veio do MGI. E pior, uma proposta apócrifa, sem assinatura, sem coisa nenhuma, que até para tu bombardear essa porcaria, não vai ser fácil, porque ninguém assinou. Tá? Então, uma proposta apócrifa, mudando toda a nossa carreira, já implantando a reforma administrativa antes mesmo da reforma administrativa acontecer. Então, pessoal, ou nós nos unimos enquanto trabalhadores, enquanto classe que somos, ou nós fazemos a luta, ou seremos esmagados pelo que está vindo por aí, tá? Eu tô nas mesas, eu tô na CNSC, já estive em outras mesas. Pessoal, nada de bom tá vindo na nossa direção. Nada. Mas eu sou apenas um reles aposentado, né? Enfim, pensem e lutem, porque se não lutar, vamos perder o restinho que ainda temos. Obrigado, galera. Uma análise firme aí do Rolando, né? Ele faz uma análise bem dura com relação à nossa situação atual e a questão do governo tentar desfigurar todos os aspectos aí que estão no termo de acordo, né? O que é um grande risco, né? Essa questão do RSC não retornar para a CNSC, isso traz uma preocupação enorme, porque isso aconteceu também na questão da regulamentação de vários outros pontos, quando ele fez ali a MP que se tornou PL, e isso foi muito ruim para a categoria, porque vários pontos ficaram de uma forma muito solta dentro do termo de acordo, como dentro da PL, que tornou projeto de lei, como, por exemplo, a própria questão ali dos steps contínuos, né? E a questão ali das proporções também do A, do B, do C e do D, que até hoje não está garantido, e o governo pode vir a manipular a categoria em momentos futuros, em termos de acordos futuros, né? Mas os nossos problemas com relação à questão da mobilização da categoria, eles não encerram apenas por parte do acordo de greve e dos termos de acordo de greve. A gente está tendo problemas também depois, né? E isso fica bastante claro nas falas dos nossos colegas, especialmente da Chapa 30, né? Quanto a essa falta, vamos dizer assim, de coesão na discussão de determinados aspectos que seriam bastante importantes para a categoria, especialmente no aspecto da mobilização e de cumprir acordos que estão sendo feitos até mesmo a nível de Fazubra, né? Eu vou compartilhar um outro vídeo aqui, né? Da nossa colega Loiva, que é coordenadora geral da Fazubra, que ela fala a respeito de alguns contextos
que estão acontecendo lá na Fazubra, que eu acho que é importante a gente discutir também. Vamos lá? Pessoal, passando aí para dar um informe, né, do que foi a reunião de direção que nós tivemos. Uma reunião que foi solicitada pelo coletivo UNIR para rediscutir uma decisão que nós já havíamos feito em relação à data da plenária. A data de uma plenária que nós da Chapa Unidade para Lutar havíamos inclusive levado a proposta de ser final de outubro, já colado a caravana, enfim, a marcha, até por uma questão de custos, enfim, e também pela necessidade urgente da gente avaliar toda essa situação aí de descaso, de desrespeito do governo. Na reunião da semana passada, nós apresentamos a proposta e o coletivo Travessia fez uma ponderação que ele estaria no final de outubro num congresso, então, em nome da unidade, em nome da luta, para que a gente pudesse ter uma unidade na direção, até mesmo para enfrentar a necessidade de uma greve, que nós entendemos que é necessário, nós fizemos a mediação e apresentamos, então, uma contraproposta de que a plenária pudesse ser dia 7, 8 e 9. Foi aprovada essa proposta, com exceção do coletivo UNIR e CTB que votaram contrário, mas essa proposta foi a que passou. Qual foi a surpresa que nós tivemos? Que no outro dia a UNIR coloca na chapa da coordenação geral solicitando rever a decisão, colocando que eles teriam problemas, porque teriam, na verdade, uma festa, né, da UNIR, do sindicato lá da coordenadora Cristina, e solicitaram uma nova reunião. A princípio, a nossa chapa foi até contrária de ter uma nova reunião, mas, enfim, em função de mediação e para não nos chamar de sectários, a gente acabou acatando e fomos para a reunião e mantivemos, né, que era necessária a urgência da gente manter a plenária, mas mesmo assim, ainda para tentar uma unidade, a gente fez uma outra contraproposta, de ter uma reunião virtual no meio da semana, ali entre 4, 5, até porque o Travessia tem congresso, juntamente com um outro coletivo lá, MLC, e apresentamos a proposta que a plenária pudesse ser 9 e 10, daria tempo da UNIR resolver os seus problemas de base. Infelizmente, não foi aprovado e dessa vez Travessia e Tais na Luta acabaram votando junto com a UNIR e a plenária ficou então lá para 15, 16, 17 ou 16, 17 de novembro. Nós avaliamos e mantivemos a nossa proposta, que é muito sério, uma plenária na metade do mês de novembro, diante de tantos problemas, a própria reunião da Comissão Nacional de Supervisão da Carreira, o governo atacando o PCC-TAI, né, desrespeitando nós enquanto categoria, um termo de acordo não cumprido, uma reforma administrativa aí sendo desenhada de forma trágica, praticamente a destruição do serviço público, e lamentavelmente as chapas majoritárias que defendem o governo, parece que só pensam em eleição, mesmo diante do problema, e até admite que tem problema, simplesmente querem deixar para fazer plenária, para discutir uma possível greve, para quando? Para dezembro? Para quando o Natal chegar? Então, nós, enquanto Chapa Unidade para Lutar, lamentamos a posição das correntes majoritárias da Fazubra, que parece que estão no outro mundo, que não estão entendendo o quanto nós estamos sendo atacados pelo governo, o nosso PCC-TAI sendo destruído, e os companheiros preferem não fazer a luta e cuidar das suas festinhas do seu sindicato.
Então, assim, pessoal, esse é o contexto que a gente está vivendo também em nível de Fazubra, né? Foi feito um acordo para que a plenária fosse realizada em um determinado dia, depois chega um determinado grupo e, por causa de uma questão alheia aos interesses da categoria de uma forma geral e uma questão local, vai lá e pede a mudança da data de realização da plenária da Fazubra. Essa mudança ela não é aprovada e logo em seguida é marcada uma outra reunião para pedir um adiamento, e esse adiamento ocorre levando as discussões da categoria com relação ao cumprimento do termo de acordo de greve, que deveria ser o ponto mais importante a ser discutido no momento, para uma data futura, com discussões extremamente relevantes sobre o Serviço Público Federal acontecendo no momento, como a questão da própria reforma administrativa, como a questão do nosso termo de acordo de greve, como a questão do PL que está sendo encaminhado para o Congresso, a revelia daquilo que foi discutido e foi proposto pela CNSC. É assim que a nossa categoria tem se organizado internamente dentro da federação. Então, assim, eu deixo para vocês aí a reflexão com relação a essas decisões que são tomadas, ao que seria realmente importante para a categoria e que está sendo colocado em segundo plano, para que vocês analisem. Bem, pessoal, para esse vídeo, essa é a análise, essa é a reflexão, né? Peço a quem não é inscrito ainda no canal Direto ao Ponto Podcast que se inscreva, né? Tem os grupos aí também do WhatsApp e do Telegram, a gente troca uma ideia importante lá sobre a carreira, né? Aí, quem ainda não entrou dentro dos grupos ainda, peço que entre dentro dos grupos e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.